Saudações a todos vocês. Temos aqui, dentro do estudo da filosofia da ciência, uma questão fundamental, que é o argumento indutivo e a argumentação dedutiva. Então, a indução é a que parte do particular, de experiências individuais de um pequeno grupo, e aí se faz a experiência, se faz a testagem das hipóteses, e a partir disso se chega a uma generalização, que sempre é uma probabilidade. Não significa que algo que dá certo num pequeno grupo vai dar absolutamente certo em 100%, né? Então, sempre a indução, ela ou indica uma probabilidade. Então, se nós fizermos uma pesquisa, examinarmos um grupo de pessoas sobre o coronavírus, e aí for aprovado, der certo para esse grupo pequeno, um grupo médio e até um grupo um pouco maior, aí se chega à possibilidade de vacinar todos os brasileiros. Então, se essa vacina ela funcionar para um pequeno grupo, né, pode ser brasileiros ou não, mas se funcionar para um grupo e isso realmente for testado, comprovado, aprovado pela comunidade científica como sendo uma solução para resolver o problema do coronavírus que tem assolado a comunidade mundial, né, a população do mundo todo, então se chega à possibilidade de uma vacina para todos os habitantes, poderíamos dizer, do mundo. Porém, é provável que nem todos se adaptem à nova vacina. É possível que uma pessoa, por exemplo, se uma pessoa já não der certo, já significa que não é 100%. Tá? Então, sempre a indução, ela parte do particular e aí se pensa, bom, como deu certo para várias pessoas, nós vamos aplicar isso para toda a população, tá? A dedução é o contrário, ela parte sempre de duas premissas que se forem verdadeiras, então a conclusão será verdadeira. Então, na dedução, por isso que não é tão usada a dedução pelas ciências experimentais, porque ela não revela um conhecimento novo, ela apenas traz à tona algo particular a partir de algo que já se conhece. Então, se temos a lei geral que todo corpo que tem corpo, massa, ou seja, tem peso, se soltarmos, ele vai cair por causa da gravidade. Então, temos esse conhecimento. Então, eu tenho um corpo que tem um peso, ocupa um espaço, tem uma massa. Se eu saltar da janela do segundo andar, significa que eu vou estar caindo. Então, eu chego a essa conclusão. Então, já tem uma lei geral, que é a lei da gravitação universal dos corpos, e se chega ao particular, que se eu tenho um corpo e eu cair, eu vou ao solo, porque é a lei da gravidade, né? Então, parte do geral para o particular. Claro que teve um dia, né, que o Newton fez essa experiência e aí chegou à lei geral. Então, ele partiu da indução, chegou a uma lei geral e essa lei geral pode ser aplicada para cada um dos corpos que tem peso, massa, né? Então, é isso. Então, relembrando, memorizando e fixando. A indução parte do particular e daí generaliza. A dedução parte do geral e se chega ao particular. Dentro disso, temos aqui uma questão de vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, de 2015. Diz o seguinte: há diversos indícios empíricos da evolução das espécies. Alguns desses indícios são conhecidos desde Darwin, tais como o registro fóssil, as variações entre os indivíduos de uma mesma espécie e a distribuição geográfica das espécies. Outros indícios provêm de estudos mais recentes, notadamente em genética,
O conjunto desses indícios torna a teoria da evolução mais provavelmente, veja só, mais provavelmente verdadeira que qualquer outra hipótese alternativa. Essa inferência em que se parte de indícios empíricos, a palavra empírico significa experiência concreta, quer dizer, se faz a testagem, e se conclui com teorias ou enunciados gerais. Então, de indícios empíricos, do concreto, se chega a uma lei geral. É comumente chamada de inferência. A pergunta, então, o que está se fazendo é uma dedução ou uma indução? Letra D, uma indução. Então, você parte de indícios particulares. O Darwin já fez isso, né? O Darwin fez isso, analisando espécies, viajando pelo mundo, descobrindo algumas coisas. Aqui temos a genética, que também faz isso, levando uma conclusão a um enunciado geral, de que as espécies realmente evoluem. Temos outras formas de explicar o mundo, como Deus criou, então a teoria criacionista. Então você parte de uma premissa geral, que seria Deus criou todas as coisas. Eu sou uma criatura, logo eu sou uma criatura de Deus. Então é uma dedução. Então aqui é uma indução. Darwin e o pessoal da genética, aqui os que estudam genética, a partir de indícios, de algumas verificações concretas, eles concluem que há uma evolução, tá? Então, eles partem de uma indução, ou seja, de indícios empíricos do individual, de pequeno grupo, para uma generalização aqui em leis gerais. Então, temos aqui uma pequena reflexão. Quando Darwin está dizendo que temos indícios empíricos da evolução das espécies, na verdade ele está dizendo que observou alguns elementos e daí ele generaliza. Darwin está fazendo uma indução, porque observa algo bem concreto, parte do particular para o geral. Aqui a mesma coisa, os cientistas da genética também veem alguns indícios nos seus estudos mais recentes, e aí também eles fazem a mesma coisa. Se estivéssemos defendendo uma posição criacionista, então nós diríamos Deus criou. Então nós estaríamos fazendo uma dedução, mas aqui no caso é uma indução. Universidade de Pernambuco, aqui, né? 2013, a validade de nosso conhecimento é garantida pela correção do raciocínio. São dois os modos de raciocínio. O indutivo, que parte do particular para o geral, e o dedutivo, que parte do geral para o particular. Sobre isso, assinale a alternativa correta. E temos aqui, já respondido, a alternativa A. O raciocínio indutivo é amplamente utilizado pelas ciências experimentais, porque é mais fácil de pesquisar e de chegar a uma conclusão mais concreta. Isso não significa que dê 100% certo. Existe sempre probabilidade. Por isso a ciência é uma constante pesquisa e encontra sempre novas soluções melhores do que as que já existem, porque sempre é um conhecimento provável, é um conhecimento aproximado. Quando se trata de ciências experimentais, em geral partem da realidade concreta de alguns elementos, do particular para o geral, ou seja, utilizam o raciocínio indutivo. Outra questão aqui, pesquisa divulgada pelo IBOP Inteligência, em parceria com a Rede Global de Pesquisas, vamos pular aqui, revela que o Nordeste está bem mais preocupado que as demais regiões do país, 44%. No Nordeste, os preocupados somam 34%. Já as regiões Sul e Sudeste apresentam índice de preocupação de 36% e 31%, respectivamente. Para se chegar a essa afirmação, utilizou-se o raciocínio lógico indutivo. Então, não se pesquisou 100% da população, se pesquisou um grupo.
e aí se chega a esses números, a essas margens. A pesquisa tem lá seus critérios, tem que ter uma metodologia, e aí se faz uma pesquisa sempre indutiva. Uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, está nessa mesma lógica indutiva, ou seja, se pesquisa um número de pessoas e aí se chega a um número aproximado de quem vai votar no candidato A, B, C, né? A partir de algumas pesquisas. Isso nem sempre é 100% garantido, é uma aproximação. A ciência, na verdade, ela não é religião, por isso é sempre um conhecimento aproximado, tá? Ao pesquisar um número limitado de pessoas e concluindo para o geral, temos uma indução. Não se entrevista todos os brasileiros, mas um grupo. Sempre é uma probabilidade. 4. Assinale qual das alternativas abaixo apresenta um raciocínio dedutivo. Agora aqui, né, nessa número 4, já está perguntando um raciocínio dedutivo, logicamente correto. E nós temos então aqui a resposta C. Ao longo da história não foi observado ser vivo que fosse imortal. Desta forma, afirmei ao meu amigo que o seu galo de estimação, que é um ser vivo, mais cedo ou mais tarde morrerá. Então, se parte de uma ideia geral. Todos os seres humanos são mortais. João é ser humano, se conclui então que ele é mortal. Então não se chega a um conhecimento novo pela dedução, apenas se deduz. A partir do geral, se chega a uma afirmação aqui, nesse caso aqui, do galo. Né? O galo é um ser vivo, como todo ser vivo morre, ele vai morrer. Apesar de ser em estimação, isso não o livra da morte. Quando uma lei geral se conclui um fato particular, então temos uma dedução. Por exemplo, todo ser vivo morre. João é um ser vivo, conclusão, João é mortal. Não se traz uma coisa nova, mas se chega a uma conclusão a partir das premissas verdadeiras. Aqui uma questão da UEL, o Karl Popper, é um estudioso aí da filosofia da ciência. A lógica da investigação científica se opõe aos métodos indutivos das ciências empíricas. Em relação a esse tema, diz Popper, ora, de um ponto de vista lógico, está longe de ser óbvio que estejamos justificados ao inferir enunciados universais a partir de singulares, por mais elevado que seja o número desses últimos. E aí temos a fonte. Então vamos ver qual que é a pergunta. Com base no texto e nos conhecimentos sobre Popper, assinale a alternativa correta. Então, Popper, ele está dizendo que o raciocínio indutivo, ele não é absolutamente correto. Ele é sempre uma probabilidade. Dizer que o Sol nasceu ontem, nasceu anteontem, nasceu hoje, não significa que sempre o Sol vai nascer. Pode ser que um dia ele venha a não nascer. Pode ser que o mundo acabe. Ele tem também uma história que diz quando o tratador leva a ração para o Peru começa a salivar, né? Porque ele pensa, né? Ou pelo menos o seu corpo sente, né? Seus instintos, que está vindo ração. Então ele sente os passos, mesmo não vendo ainda o tratador, mas com os passos ele percebe que está chegando ração. Aí chega no dia 24 de dezembro, vem os passos do tratador. E ele não viu ainda o tratador, mas ele imagina, está vindo ração. Não, naquele dia está vindo a morte dele, Peru, porque no outro dia é festa de Natal e ele foi tratado, então, para ser sacrificado para o Natal. Então, significa que nem sempre aquilo que acontece muitas vezes, sempre vai acontecer, tá? Então, de acordo com Popper, o princípio da indução não tem base lógica, porque a verdade das premissas não garantem a verdade da conclusão. Então, dizer que um remédio fez bem para muitas pessoas
não significa que ele vai fazer bem para todas as pessoas. Muitas vezes tem contraindicação, por isso a necessidade do médico sempre estar avaliando novamente para saber qual a dose, qual o remédio, quais as contraindicações, porque não tem garantia absoluta. Sempre precisa uma nova avaliação. De acordo com Popper, sempre a indução é uma probabilidade, ou seja, nunca garante uma conclusão verdadeira absolutamente. Observar que uma pessoa é preguiçosa muitas e muitas vezes não garante que ela será sempre preguiçosa. Ela pode mudar. Número 6. Assinale a alternativa que apresente um argumento indutivo. Temos então aqui na letra B, se João e Dona Maria têm 3 filhos, Antônio, Pedro e Vera. Antônio é engenheiro, arquiteto. Pedro, engenheiro mecânico e Vera, engenheira ecológica. Seu João e Dona Maria estão mais felizes porque todos os seus filhos são engenheiros. Então, é uma constatação. Você vê, você verifica, você comprova, vai lá, você observa e realmente isso é. Então, um argumento indutivo, tá? Número 7. Considerando as afirmações relativas ao raciocínio lógico, assinale a opção correta. E vamos aqui para a questão já da resposta para a gente ganhar tempo. No argumento dedutivo, a conclusão está contida nas premissas. O que é premissa? Tem 2 premissas. A premissa maior, vamos supor, todo brasileiro gosta de futebol. É uma premissa maior, todos. João é brasileiro. Conclusão, João gosta de futebol. Tá? Então, as 2 primeiras são premissas, todo brasileiro gosta de futebol. A segunda premissa menor, João é brasileiro. Conclusão, então, se João é brasileiro e todo brasileiro gosta de futebol, logicamente, deduzindo disso, concluímos que João gosta de futebol. É aparente a lógica do sofisma. Vamos para uma questão aqui da UniOeste, número 8. A filosofia da história, o primeiro tema da filosofia do Augusto Comte, foi sistematizada pelo próprio Comte na célebre Lei dos Três Estados e tinha o objetivo de mostrar que o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a Lei dos Três Estados, formulada por Comte, é correto afirmar que, letra C, o Estado positivista apresenta-se na Lei dos Três Estados como o momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Tá, então aqui parece bem difícil. Então vamos procurar entender Comte. Comte, ele tinha uma teoria que a humanidade evoluiu. Ele era adepto, defendia a questão da ordem e do progresso. Então vocês vejam bem que Comte influenciou muito o Brasil no início da República. Quando o Brasil deixou de ser um império e se transformou em uma república, a bandeira brasileira tem um lema, e esse lema foi retirada do Augusto Comte, que é do positivismo europeu. Então, naquela época, o positivismo era muito forte. Então, vamos lembrar aí que o Comte é o fundador da sociologia. E ele chamava a sociologia de física social. Ou seja, ele dizia que a ciência tinha que ser feita de fatos. Por isso, ele diz que a sociologia seria como uma física. Algo assim, ele defendia, então, a questão da exatidão das coisas. Então, ele dizia fato. Se é fato, contra fato não tem argumento, Então, esse ditado vem daqui, Então, ele dizia que a ciência é o ápice da evolução humana. Então, no primeiro estágio, era o estágio religioso, o estágio dos mitos, da religião, o estágio teológico, que era o primitivo. Então, ele quer dizer que a religião, que a teologia, que as crenças, era um estágio assim bem atrasado da humanidade. Então, a humanidade estava engatinhando, era um primeiro passinho. Então, ela era assim, primitivo. O segundo estágio era o estágio já
da metafísica, ele chamava de metafísica, era o estágio da filosofia, que a humanidade já tinha evoluído um pouquinho mais, mas sem nenhuma segurança, sem nenhum concreta, né? E a ciência, então, seria o estado mais alto da humanidade. Então, na verdade, o Comte chega a defender a ciência como uma nova religião, que a ciência iria resolver todos os problemas da humanidade. Por isso a crença aí do pessoal aí que fez a proclamação da República, de que realmente agora a humanidade teria chegado à maturidade, a resolver todos os seus problemas. Aí, infelizmente, chegamos à conclusão que não foi bem assim. Tivemos uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os problemas sociais não foram resolvidos, pessoas que ainda passam fome, pessoas que estão excluídas, pessoas que estão em situação de risco, a violência continua. Então a ciência, ela não é uma solução para todos os problemas. Em todos os casos, temos então aqui a resposta. O estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como o momento em que a observação prevalece. Então, para ele, eu tenho que observar tanto os fatos, ele chama de fatos, né? Observar que eu não preciso usar a imaginação, nem a argumentação. Então, ele dizia que nós teríamos que ver os fatos puros. Tipo, eu vejo um acidente, e aí eu vou observar aquele acidente de tal forma que não haja nenhuma dúvida sobre aquele acidente. Mas nós podemos fazer a crítica. Mas por que então que chega lá, observamos aquele fato, aquela situação, seja de pobreza ou acidente, como eu estava dizendo, a violência, eu observo, mas aí eu tenho uma versão daquele fato, uma segunda pessoa tem uma outra versão, depende às vezes dos interesses que estão em jogo. Se eu sou aquele que estou errado, e aí eu tento passar a minha versão sobre aquele fato. A pessoa que é vítima passa uma outra versão. Então, o que é fato, afinal? Então, aqui se questiona essa questão do Augusto Comte, que coloca a ciência como se fosse uma nova religião, né? Inclusive, ele tinha a Igreja da Ciência, né? Tem até hoje no Rio de Janeiro, em que ele coloca, então, a ciência como se fosse uma religião, que vai resolver todos os problemas. Mas o que é fato? Né? E a imaginação, será que a imaginação, então, não é importante? A argumentação? Porque ele diz que as leis são imutáveis nos fenômenos observáveis. Então, ele acha que os fenômenos, os fatos, são inegáveis. Mas nós fizemos algumas críticas. 9. O positivismo é a linha de pensamento dominante no trabalho de Comte. Sobre essa corrente de pensamento, marque a alternativa correta, é a letra C. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. Então, ele coloca a ciência, né, num patamar assim altíssimo, como se a ciência não errasse, a ciência fosse assim a redenção da humanidade. Então, o positivismo, né, voltando à questão da bandeira brasileira, né, ordem e progresso. Então, os fatos são dados, são concretos, são reais. Então, se tivermos ordem, nós teremos progresso. Mas ordem de quem? Existem várias formas de observar esse fato, de dizer o fato ordem. Pode ser que na ótica do desempregado, a ordem estabelecida não, é diferente dele que está entre os desempregados. O grevista tem uma forma de conceber ordem que o empregador tem uma outra forma. Então, se ele está reivindicando alguns direitos, na visão dele, isso é ordem. Na visão de quem está precisando pagar
direitos, precisa rever a sua situação econômica para poder pagar esses funcionários, é outro tipo de ordem. Então, ele vai ver como desordem aquela greve. Tá? Número 10. O nome positivismo tem sua origem no adjetivo positivo, que significa certo, seguro, definitivo. Veja só, então, positivismo significa certo. Para eles não há lugar para dúvida. Né? Há um seguro definitivo, absoluto. Como a escola filosófica derivou do cientificismo, isto é, da crença no poder dominante absoluto da razão humana. Então, poder dominante e absoluto na razão humana. Então, é uma confiança tão elevada na capacidade de pensar humana que acha que vai resolver todos os problemas. E conhecer a realidade e traduzi-la sobre a forma de leis, que seriam a base da regulamentação da vida do homem, da natureza e do próprio universo. Com esse conhecimento, pretendia-se substituir as explicações teológicas, vejam só lá o primeiro estágio que ele diz na questão de cima, substituir também as explicações filosóficas, substituir o senso comum, por meio das quais até então o homem explicaria a realidade e a sua participação nela. Então, é a superação da teologia, da religião, da filosofia, do senso comum. Então, a ciência seria a única explicação para o mundo. Tá? Então, sob o positivismo, assinale a alternativa correta. E temos, então, aqui a letra A. O positivismo, teoria criada por Augusto Comte, que também é o fundador da sociologia, que ele chamava de física social, pregava a cientificização do pensamento e do estudo humano, visando a obtenção de resultados claros, objetivos, completamente corretos. Então, é uma certeza absoluta. Então, é colocar a ciência acima de qualquer suspeita. Então, a ciência seria, assim, a solução de todos os problemas. Dos problemas humanos, dos problemas sociais, psicológicos, dos problemas de habitação, da questão de pessoas que passam fome, resolver o problema da violência, enfim, seria a solução de tudo. Aí estamos vivendo uma pandemia. E aonde está a solução? Vamos com certeza encontrar. Mas também não é assim soluções absolutas, claras, corretas, como afirmava Augusto Comte. Mas foi um pensamento que influenciou muito a humanidade aí no final do século XIX, influenciou muito o nosso país, aí, principalmente com a proclamação da República, tem influenciado muito o direito hoje. As pessoas que fazem direito, quando colocam a lei, né, como sendo a solução para todos os problemas, então há um positivismo. Então o positivismo ainda é muito forte, ele é muito presente em nossa sociedade. Tá? Então tivemos aí essas explicações, né, da questão, partimos da filosofia da ciência, aí a questão da dedução e da indução, a indução partindo do particular para o geral e a dedução do geral para o particular. Vimos algumas questões do positivismo, né, como a ciência como sendo uma nova religião, como solução e redenção da humanidade. Então, muito obrigado e continuemos firmes em nossos estudos.